Oi pessoal, vou fazer nova peça para nova aula e como vocês devem ter visto no vídeo sobre o desenho CAD, a peça se assemelha muito a um foguete. Lá no vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o perfil, né, uma peça cilíndrica, a gente vai utilizar mais uma vez o torno, mas a gente vai fazer, tem uns detalhes importantes. Quem quiser reproduzir a peça, né, a gente tem aqui algumas restrições, principalmente aqui a restrição de tangência aqui nessa região da peça e aqui nessa região do bico e do foguete, certo? Então, o mesmo procedimento, a gente vai abrir uma peça do Solid Edge para o CAM, vai ser essa peça aqui do foguete, que é só, diferente do que eu mostrei lá, é só o corpo do foguete, né? Se a gente fosse gerar apenas o corpo em aqui no processo de manufatura tradicional, de usinagem tradicional. Ok, então como pode ver, é o corpo aí do foguete. O que a gente faz é abrir a seção de manufatura. Então aqui é um processo de genérico e aqui de turning, que é torneamento. Aqui ele já fez aquele processo para a gente de criar as três geometrias, mas esse é um processo automático que ele faz, mas a gente tem que checar aí todas as três. Então a gente vai vir aqui da primeira para a última. Então a gente vem primeiro aqui para ver o workpiece, o corpo é a própria peça, a verificação, ou seja, onde ele não pode usinar, é a própria peça também, no nosso caso, que a gente só tem uma peça, e o vazio aqui, provavelmente ele não fez nada, é o cilindro delimitador. Então aqui ele automaticamente detectou, lembre-se, se ele não detectar isso automático, a gente pode girar aqui no vetor que a gente quiser. Esse não é o diâmetro que a gente quer, eu vou colocar um diâmetro maior aqui, de 140, ok, 140 não, 120, ok. E aqui na altura ele colocou 250, que é o comprimento total da peça. A gente vai ter 5 mm para desbastar, então 255. E lembre de corrigir aqui para 5 à direita, ou seja, a gente só vai facear à direita. A gente desmarca aqui o exibir vazio e dá um ok. Pronto, a gente criou a geometria base da nossa peça. Deixa eu só tirar aqui. Que ele desativar essas especificações de comprimento, não vai ter nada não. Vamos aqui no Turning Workpiece, a gente edita e ele já identificou o que a gente queria, né? Vocês viram que ele traçou aí, aqui no meio, deixa eu girar para o lado que eu quero, posso clicar aqui, ele traçou aqui um plano perpendicular, que passa pelo eixo aí. Então eu vou dar um ok. Lembra que ele mostrou também o material que ele presetou, né? A gente poderia editar aqui. Ok. E aqui no Avoidance, a gente sabe que é o afastamento. Então a gente pode especificar, clica. A gente está orientado aqui pelo eixo da peça. Então é o X, é mais de 200, que é o comprimento, 250, que é o comprimento dele. Então a gente pode colocar 260. E no Y, deixa eu conferir se é o Y mesmo, acho que é no Z. É no Y mesmo. 100, pode diminuir um pouco, 55. Porque o nosso diâmetro aí máximo é 55. Então a gente pode até diminuir um pouco, 65. Ok.
Ok. Então esse é o ponto aí do avoidance. Certo, a gente pode criar a ferramenta ou pode criar a ferramenta dentro da própria ferramenta de operação. Então vamos criar uma ferramenta aqui, ferramenta genérica, dá o nome de desbaste. Eu vou aceitar os presets que ele vai me fornecer para essa ferramenta. Vou criar uma operação. Essa primeira operação que a gente vai fazer vai ser uma operação de faceamento. Então a ferramenta vai ser essa ferramenta de desbaste que a gente criou. Avoidance. E faceamento. Ok. Dá um ok. Ele selecionou aí o plano que a gente está operando. A gente pode colocar aqui uma região máxima, esse ponto aí da frente. Acho que dá para selecionar aqui mesmo. Ponto. Pronto. Deixa eu girar aqui. Pronto. Só que aqui, o que eu quero fazer? Eu quero deixar um espaço. Vou só reproduzir para ver o que ele vai fazer. Ele sai aqui do avoidance e faceia a frente da peça. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu quero dar uma separação. Então aqui no caso, eu vou dar uma separação de 2 milímetros. Com certeza que é aqui. Isso. Então ele vai facear uma operação de desbaste, mas vocês viram que agora ele deixou 2 milímetros aí para frente, né? Ou seja, eu vou fazer uma operação de acabamento. Nesse caso, esse foguete aqui, eu quero fazer um acabamento bom na peça. Então eu vou primeiro fazer uma operação e eu vou sempre deixar geometria a mais para usinar, né? Então eu vou deixar aí 2 milímetros para eu retirar depois numa operação para ter um acabamento melhor. Então eu posso aceitar todos os presets aí que a máquina me deu. E outra coisa, gente, essa é uma estratégia que eu estou fazendo de faceamento aqui, mas vocês vão ver que eu vou fazer um desbaste. Eu poderia operar de uma outra forma, né? Vocês vão entender quando eu criar a próxima operação. Agora eu vou fazer um desbaste. Aqui eu vou mudar para roughing. Rough, desbaste, ferramenta de desbaste, tá certo. Pronto, ele entendeu, ele pegou aqui o avoidance. Eu vou agora clicar na seção de perfil. Então eu venho aqui especificar. Clico nesse meu... Não sei se eu peguei a região certa. Deixa eu voltar e fazer de novo. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu só girar aqui para ver se ele está pegando certo. Isso, está pegando certo. O que eu vou fazer aqui é fazer a mesma ideia. Só que, e outra coisa, eu vou mudar a estratégia de operação para zigue-zague de contorno. Vou vir aqui também e vou deixar 2 milímetros de separação. Vou pedir para gerar. Pronto, vocês estão vendo agora que ficou uma estratégia muito mais interessante em termos de eficiência, né? Vou reproduzir aqui. O que eu estou fazendo, eu estou retirando o material. Eu vou dar voltar aqui a editar para vocês verem como é que estava antes. Então, se eu vier aqui deixar o zig linear, que era o que ele tinha sugerido, vocês vão ver que ele vai entrar na peça e voltar várias vezes. Então, ele vai fazer esse perfil aqui e eu não estou usando todo o potencial da máquina, que é uma máquina de controle numérico programável. Eu não preciso operar sempre em linhas retas, né? Então, fazendo essa alternativa aqui de contorno, eu consigo ir e voltar.
Então vocês vão ver onde tem essas linhas tracejadas azul escuro é onde ele não está usinando, né? Então vou dar um OK aqui, colocar para reproduzir. Deixa eu parar. Diminuir a velocidade. Vou botar de novo para reproduzir. Então eu consigo usinar tanto na ida quanto na volta. Eu estou utilizando os dois lados das duas arestas de corte da ferramenta. Então é muito mais interessante, né, do ponto de vista aí de... Aqui foi bem interessante também o que ele fez, né? Ele saiu aqui acompanhando a peça e já voltou usinando. E ele já usinou um pouco do ângulo, né? Essa é uma peça cheia de geometrias mais complexas para usinar, né? Essa última linha, então, é bem interessante a gente usar controle numérico programável. E essa última linha aqui, vocês estão vendo que ela não está na peça, né? Essa parte amarela aqui é uma região onde ele não usinou. E a gente consegue acompanhar a peça e ver que ela não usinou esses 2 milímetros aí que eu quis, né? Que eu deixei para ela usinar. E aí eu vou criar a última operação, que vai ser uma operação de acabamento. O método vai ser finishing. Eu vou criar uma nova ferramenta, então vou fazer isso antes. Vai ser uma ferramenta, deixa eu chamar aquela de... que é própria para o acabamento, para a parte de finalização. Vou aceitar as condições que ela vai me dar aqui. E agora eu consigo criar a operação. Então é uma operação de finalização, de acabamento. Eu vou essa ferramenta, o resto está correto. Pronto, ele já identificou essa região aí, que é a região que eu não despastei, que eu não usinei. Vou clicar em especificar, clica nessa região. Finalizar tudo. E eu posso dar um OK e ele vai fazer aí a operação. Então ele sempre vem, né, do ponto de avoidance que eu defini. E ele consegue fazer a finalização em uma etapa só. Que ele só vai tirar esses 2 milímetros aí que eu deixei. E aí, como é uma operação de finalização, a gente pode vir aqui e controlar os parâmetros, por exemplo, de tolerância. Então a gente pode diminuir isso, a gente pode também definir os avanços de velocidades, como a gente fez outra vez, a gente diminuir aqui para obter melhores condições de acabamento, né? A gente tem aqui a parte de acabamento, onde a gente pode explorar um pouquinho, né? Mas só para mostrar, eu quis mostrar essa peça aqui, que é uma peça um pouco mais complexa, mostrar principalmente essa estratégia de operação que acompanha o perfil da peça, que foi algo que eu não fiz na última aula, naquela seção circular, e mostrar também como a gente pode fazer operações em que a gente deixa material para finalizar a peça depois, porque na operação de desbaste a gente pode utilizar maiores velocidades de avanço, maiores velocidades, maior rotação, que eu vou ter uma menor tolerância e deixar a última etapa, que é a etapa de acabamento, para obter essa superfície mais bem acabada, para obter melhores tolerâncias. Então é rapidinho essa parte introdutória aí, só para mostrar isso.